Bom, pessoal, só para então dar um aviso para quem está online também, nós tivemos um problema com o nosso seminário. Infelizmente, sem saber antecipadamente, soubemos que o professor Chapavo teve um problema de saúde e não vai poder participar do nosso debate hoje. Então, vamos manter, de qualquer forma, uma discussão do grupo de pesquisa. Vou tentar sumarizar um pouco da apresentação que o professor Chaparro faria. Lógico que não com a maestria dele, mas vamos torcer para que ele possa logo mais estar conosco, retornando aí e revigorando os debates do grupo, né? Então eu ia pedir para vocês também, para os colegas, para a gente vir aqui mais perto. Bom, pessoal, então queria agradecer aí as boas-vindas aos colegas que estão ali, os colegas que estão mais no fundo, se quiserem vir para cá, os colegas do grupo de pesquisa. Também, então, voltar a avisar que, infelizmente, o professor Chaparro, por uma questão de saúde, não pôde estar conosco. Eu vou tentar fazer um resumo da proposta que ele tinha feito também, um resumo da nossa jornada até aqui com o grupo de pesquisa, e aí a gente pode tentar fazer um diálogo para pensar aí o futuro do grupo para os próximos anos. Então, nosso grupo de pesquisa, Jornalismo, Direito e Liberdade, foi fundado no final de 2015. Quais eram os nossos objetivos principais? Aprofundar os estudos teóricos, empíricos e práticos sobre jornalismo e suas interfaces com a ética, o direito e a política. Quando o professor Eugênio Butti começou a conceber esse grupo, e eu tive a honra de participar, ele falava muito que existe uma lacuna acadêmica. Então, o jornalismo é sempre olhado a partir da comunicação, ou a partir do direito, ou a partir da política, ou a partir da economia, ou a partir da sociologia, principalmente. Sociologia e comunicação olham o jornalismo, então não há uma teoria própria do jornalismo olhando para esses campos, tanto quanto deveria haver. Um jornalismo político é olhado mais pela política do que propriamente a partir da comunicação, o que às vezes leva então a modelos que sobrepõem então a perspectiva da política ou do direito à questão própria e autônoma do jornalismo, né? Então a proposta era então avançar os estudos teóricos e históricos sobre conceitos de jornalismo e os seus princípios fundadores, as normas éticas e jurídicas que garantem tanto o lugar privilegiado e imprescindível da imprensa na democracia, dos direitos fundamentais à informação de qualidade, né, e as prerrogativas profissionais do sigilo de fonte, acesso a espaços públicos, tanto quanto as normas éticas e jurídicas de transparência e visibilidade do poder, sem as quais o jornalismo não consegue exercer seu papel. Então a gente buscava também avaliar iniciativas de regulação e autorregulação do jornalismo, na busca por garantir a continuidade como instituição de excelência da esfera pública, como diz o Habermas, e da democracia, e também a manutenção do jornalismo como um modelo de negócio também, da empresa jornalística propriamente dita, porque a origem, então, dentro do modelo liberal, né, capitalista, tem a ver com essa autonomia da empresa jornalística mesmo e o seu modelo de funcionamento. Então, para enfrentar então essas questões, né, que se dividiram então, em 3 linhas de pesquisa, então uma mais histórica, conceitual, outra mais ligada ao monitoramento desses princípios da imprensa e uma mais sobre propostas de regulação e autorregulação. A gente se desdobrou então desde 2016 em seminários teóricos, né, para trabalhar então esses conceitos, panoramas históricos, diagnósticos sobre o estado atual do jornalismo e seus princípios éticos, jurídicos e políticos, e por que não econômicos, né, e também em torno dessa instituição da imprensa. Os desafios, então, dá para a gente pensar, e desde então a gente tem visto, né, como enormes, uma vez que a posição como instituição garantidora de direitos fundamentais de comunicação e de formação da soberania popular estão problematizadas, tanto quanto o modelo de negócio, principalmente em função das tecnologias digitais de comunicação, e podemos pensar também com as novas ondas populistas reacionárias na política, então, que reagem em relação à imprensa e o seu lugar como fiscalizadora do poder, que diz a verdade ao poder,
como um desses princípios e conceitos, né, da perspectiva liberal, né. Então, eu queria só resumir o caminho que a gente percorreu até aqui um pouco, só algumas ideias que a gente teve, algumas questões discutidas nesses seminários, né. No primeiro semestre de 2016, a gente trabalhou a temática da história e conceitos do jornalismo na Europa. Então, essa fundação mesmo da instituição da imprensa junto com a esfera pública burguesa. Então, discutimos da liberdade de impressão à liberdade de imprensa. E aqui já ficou saliente, né, uma disputa e uma discussão que a gente via travada, né, pelos membros do nosso grupo, como o professor Eugênio e o professor Carlos Eduardo Lins da Silva, sobre qual seria o conceito de jornalismo adaptado ao cenário atual da política e da economia nacional e internacional. O jornalismo aparece bastante como crítica ao poder, mas também como espaço de complementaridade de realização dos direitos individuais de comunicação e informação e os direitos políticos de soberania popular. No segundo semestre, discutimos também os fundamentos filosóficos e jurídicos da liberdade de imprensa e do jornalismo. Então, vemos a imprensa livre como obra da democracia moderna e a democracia moderna como obra da imprensa livre. Então, é um movimento interno mesmo da democracia moderna. Então, esse mecanismo então, de garantir a formação democrática da vontade política, mas, ao mesmo tempo, os direitos individuais e fundamentais, para que a vontade seja feita de forma autônoma, livre. E a ideia também, então, de opinião pública como também fruto dessa ideia da razão iluminista. Então, a opinião pública como uma síntese das liberdades individuais equilibradas com as liberdades políticas. E se a gente pensar, então, atualmente, né, passando até por esse período, e principalmente no século XX, com a ideia da democracia de massas, as indústrias culturais, e essa ideia, então, de uma opinião pública industrializada, fabricada, como dizem o Chomsky, né, e o Herman. Também a gente já vê ainda uma continuidade desses princípios da imprensa, dos direitos fundamentais e também de exigência dos deveres de comunicação do poder, né. A gente discutiu no primeiro semestre de 2017 também definições, distinções e casos paradigmáticos da profissão de jornalista. Jornalismo como instituição e como expressão. Tivemos uma discussão sobre o abuso do off no jornalismo, com a apresentação do Eugênio em um dos nossos seminários, e meio principalmente as discussões da Operação Lava Jato, por exemplo. Tivemos a discussão sobre jornalismo como profissão e as suas distinções em relação à assessoria de imprensa e como isso não está bem claro no Código de Autorregulamentação, do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, por exemplo, que às vezes leva então à confusão de papéis. E ao mesmo tempo também como essa relação entre jornalista e assessor de imprensa também poderia ser vista como um trabalho complementar e não uma disputa entre inimigos, e sim um exercício ali que garante, né, nesse diálogo e nesse trabalho de interlocução a fruição desses direitos à informação, à comunicação, a se saber o que está ocorrendo com o poder, para as pessoas realmente poderem então tomar suas decisões, né, em termos de formação da vontade. Discutimos também no segundo semestre formas contemporâneas do jornalismo e propostas para uma escola de jornalismo no Brasil. Então, a gente vê, né, esses 2 primeiros anos foram muito inspirados num projeto maior que o Eugênio trouxe, né, das suas pesquisas, né, que era a ideia de imprensa fundamental, como se a imprensa pudesse ser equiparada ou vista analogamente à ideia de um direito fundamental também, então a imprensa como instituição fundamental e cujo exercício garante direitos fundamentais de comunicação. E como que isso se desdobraria, então, numa proposta então, de ensino do jornalismo, o que isso poderia levar a se pensar uma escola de jornalismo no Brasil, né?
Pensamos também sobre a ideia que o Eugênio trouxe de por que a incompreensão da imprensa e o seu papel pode favorecer a censura. Então, essa ideia de regulação vinda de fora, ou da ideia de que você direcionar a imprensa para algum tipo de trabalho que não seja, enfim, advindo da própria realização dos princípios internos da imprensa, poderia favorecer a censura, poderia favorecer essa ideia do efeito de autocensura também. E como, de outro lado, também a regulação e as normas de direitos fundamentais, normas constitucionais, são parte do jornalismo, né? Parte interna. Então, o jornalismo também, o seu exercício garante direitos fundamentais, desde a privacidade, direito à imagem, como também essa ideia do distinguir o interesse público do interesse privado e decidir sobre isso, né? Então, os deveres ali de comunicação do poder e direitos fundamentais, né? Também discutimos jornalismo pós-industrial, então, e aí essa nova proposta de ensino do jornalismo do Brasil, e diante dessa ideia, então, de uma crise do modelo de negócio, e ao mesmo tempo como esses pesquisadores, como o Sustain, têm falado nessa ideia de que o jornalista ele deveria ter qualidades de um cientista mesmo, qualidades científicas e argumentativas, e é o que se deveria trabalhar como características de um profissional da comunicação. Então, seriam qualidades humanísticas também, capacidade de verificação, argumentação, pesquisa, análise. São todas qualidades então, que se deveria trabalhar dentro de uma escola de jornalismo, talvez não tanto no sentido de formação de um profissional, né, de uma estrutura mais de classe profissional, como também quais seriam essas qualidades desse profissional que transcenda a própria noção de uma classe de trabalhadores, né? E isso acho que tem muito a ver com esse momento que a gente vê das tecnologias, com a expansão um pouco da ideia de principalmente quando se fala, né, nos diagnósticos de violações à liberdade de imprensa, como alguns relatórios, como o artigo 19, o Repórteres Sem Fronteiras, tem identificado como pessoas que sofrem violações ou violência contra jornalista, dentro dos defensores de direitos humanos, por exemplo, comunicadores, pessoas que, enfim, têm um blog, fazem crítica e não são necessariamente jornalistas. Então, como se a profissão ou o exercício desse trabalho fundamental para a democracia fosse expandido e se tem essa abertura. Então, você não precisa ser necessariamente jornalista, você, às vezes, como um defensor de uma causa, denunciando alguma pessoa, deveria, talvez, então, ter o sigilo de fonte protegido, o acesso a espaços públicos, e, enfim, outros comunicadores. Então, blogueiros, etc., às vezes estão até mais vulneráveis à violência do que jornalistas em canais mais tradicionais. E aí partimos para, enfim, 2018. Ainda então talvez sem muito uma definição do conceito de jornalismo, mas acho que tentando então entender essas mudanças, né, em todos esses momentos, vendo essa questão da crise do modelo de negócio. E aí, em 2018, muito uma discussão sobre a questão da interface com as tecnologias de comunicação, né, o jornalismo. E aí eu propus um programa de seminários, Jornalismo, Esfera Pública, Política e Tecnologias Digitais, bastante inspirado também, enfim, provocações do Eugênio, mas também uma visita que eu fiz ao grupo de pesquisa do Wilson Gomes, na Federal da Bahia, que é o INCT, Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital. E aí eu queria relatar um pouquinho como foi esse encontro e que me ajudou também a propor essas nossas discussões. Esse INCT, então, é um centro de pesquisa que congrega vários grupos que estudam comunicação e democracia com tecnologias digitais, principalmente na internet, né? E
lembro do primeiro momento de conversar com o Wilson Gomes, e ele falou assim, na lata, assim, de primeira, olha, eu não estou mais estudando jornalismo não, para pensar democracia e questões digitais, porque o jornalismo perdeu espaço, perdeu força para as redes sociais. Então, se eu quero estudar a esfera pública e o que é mais determinante na formação política da vontade, etc., a formação da vontade política é monitorar as redes sociais. Então, nos estudos dele, ele já virou e falou assim, olha, e aí, quando que você vai migrar para o digital? Porque eu estava querendo discutir também, olha, esfera pública, fazer análise da esfera pública, da qualidade dos debates da esfera pública a partir de coberturas jornalísticas e dos debates, dos espaços públicos são formados no jornalismo, e às vezes até mesmo, enfim, para pensar o que está acontecendo na rua. E ele já direto falou, não, nada que tem relevância não passa mais pela internet. Então, a pergunta sobre se a internet que influenciou o movimento da rua ou a rua influenciou a internet não cabe mais. É uma pergunta anacrônica, porque a rede social já é parte da realidade, ainda que existam déficits de acesso, enfim, em diversos países. Então, ele foi bem enfático nessa ideia, mesmo inclusive se você quer ser um intelectual público, você não pode se furtar de estar nas redes e debater, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu fui falando sobre, olha, mas o jornalismo ainda exerce esse papel de mediação, esse papel de crítica também, né, da qualidade dos debates e tudo, principalmente porque, enfim, as questões sobre fake news, etc. E ele até, em alguma medida, falou, olha, não, realmente, para você praticar e criar uma fake news, uma notícia então falsa, deliberada ou não, você usa ainda os moldes, os formatos, e ainda que seja de forma enganosa, tenta parecer que a sua informação é uma notícia jornalística. Então você está negativamente mostrando que o jornalismo ainda seria um critério de confiabilidade daquela informação, que ajudaria a convencer as pessoas, né? Então, o debate ficou um pouco nesse sentido, mas acho que inspirou a gente a discutir bastante dessas questões, né? E no primeiro seminário, então, em 2018, nós tivemos a presença já do professor Chaparro para discutir fake news, né? E ele mesmo já direto também nos falou, fake news é um termo que é uma contradição em si mesmo, porque se é news, não pode ser fake. Então, ele chama muito mais de boato digital. E está trabalhando, então, ele vê, então, como a gente vai discutir um pouco, a perspectiva do jornalismo ainda muito presente, muito forte, como jornalismo como uma espécie de linguagem que consegue ter uma força global, que perpassa todos os conflitos sociais, ainda que talvez o espaço mais tradicional do jornalismo, as redações, etc., e os jornais mais tradicionais não estejam, talvez, desse centro do debate, mas o jornalismo como linguagem e os seus atributos performativos, como ele diz, estão ali presentes, tanto que essa ideia de credibilidade, essa ideia de linguagem, essa ideia de agir ao falar, estão ali, né? Ao mesmo tempo, eu trouxe algumas discussões daquele livro Jornalismo após o Snowden, que foi organizado pela Emily Bell, que eu acho que é uma autora do Tal Center, né, for Journalism da Universidade de Columbia, que tem discutido bastante a inter-relação das redes sociais, das mídias digitais com o jornalismo. E ela, num dos textos, né, que eu tinha trazido, ela fala muito sobre essa ideia de o jornalismo do Vale do Silício. E o que é isso e o quanto que o jornalismo perde poder e perde autonomia quando ele é feito a partir, ou ele depende das mídias sociais para atingir os seus leitores, né? Tivemos também um debate com o Samuel Barros, que é o pesquisador do grupo de pesquisa do Wilson Gomes, e ele trouxe bastante questões também sobre democracia digital, sobre como que eles estão estudando ali dentro do grupo deles. Então tem análise, por exemplo, sobre tretas digitais. Então, o que são esses debates nas redes sociais e tudo, para pensar a esfera pública. Eles têm outras pesquisas sobre mecanismos de facilitação da soberania popular
a partir do próprio poder público. Então, estão todos tomando o que eles chamam, né, de esfera de visibilidade pública, que é uma esfera que seria talvez maior do que a esfera de discussão pública, talvez um pouco menor, mais argumentativa, e essa de visibilidade. Seria composta, então, por esses debates, essas rupturas digitais dentro dos espaços das mídias sociais, que influenciam, enfim, decisões políticas, mas também plebiscitos online, iniciativas de literacia da mídia, também literacia informacional, então projetos de educação midiática também vão entrando nessa grande esfera aí. Aí, por fim, a gente teve um encontro com o Marco Bastos, que é um pesquisador da City University London, que foi aqui no IEA em setembro, e ele falou sobre mídias sociais digitais, pós-verdade e fake news, né, os efeitos sobre jornalismo e democracia. E bastante como, então, os pleitos eleitorais, né, enfim, as eleições e as consultas, né, que levaram ao Brexit, tanto a eleição do Trump vinham aí para levar o que tivemos aí de resultado com a eleição do Bolsonaro aqui no Brasil, estavam usando então perfis falsos e robôs, então programações intencionalmente direcionadas para atingir grupos, e ao passo que ele discutia, junto até mesmo com parceria do Twitter e do governo britânico, o quanto que esses perfis falsos e robotizados teriam influenciado o Brexit, e que ele via que vai haver uma regulação forte sobre a imprensa, quer dizer, sobre as empresas de comunicação digital na Europa. Aqui no Brasil ele via com grande perplexidade o nosso cenário eleitoral, porque Facebook e o WhatsApp, que seriam os canais mais utilizados de mídia social no Brasil, são muito infensos à crítica, à transparência, e com certeza estavam utilizando também perfis falsos e tudo, e algo que alguns jornalistas também conseguiram já jogar ao espaço público, e que está sendo investigado pelo Superior Tribunal Eleitoral em relação à campanha, por exemplo, do Bolsonaro e outras campanhas, né? Então, nós teríamos também um encontro com o professor Sérgio Amadeu, que acabou não dando certo, para discutir a ideia também da vigilância corporativa e estatal por meio das tecnologias digitais e os desdobramentos para o jornalismo. Mas também tivemos essa proposta do professor Chaparro de trazer um projeto de pesquisa que ele desenvolveria dentro do grupo, e aí a ideia dele hoje vir aqui seria para expor esse projeto e ver se pessoas do grupo estariam interessadas em participar, e o quanto que isso poderia ser interessante para o grupo no futuro, né? E a proposta dele era muito ligada à ideia do jornalismo na civilização digital. Então, de que, para pensar o jornalismo a partir das transformações tecnológicas da internet, principalmente das tecnologias digitais, teríamos que ter opa, parece que algo deu errado na civilização digital. Sem querer aqui, gente. Não só parece, né? A gente teria que ter uma nova teoria do jornalismo, né? Foi o Google. Uma interferência do Google aqui nesse momento. Mas qual que era a proposta dele? Então, para tentar fazer um resumo bem a grosso modo, que se tudo der certo, espero que ele possa se recuperar logo do seu problema de saúde e a gente possa debater com ele, né? É pensar a questão da linguagem, da performatividade da linguagem, como uma forma de olhar o jornalismo atualmente, e que implica conseguir descrever essas transformações todas que estão ocorrendo. Se quiser comentar. Só tirar uma dúvida, se é coerente a gente ficar discutindo esse projeto hoje, uma vez que o Chaparro não está aqui até para falar e coisas, não sei se não é procedente a gente adiar essa discussão em relação ao projeto do Chaparro, porque de repente a gente
não vai ter um contraditório, até discussões que a gente poderia provocar, porque eu li o projeto, acho que tem questões bastante oportunas, e tem outras que eu gostaria de rebater, eu até inquirir o Chaparro, mas como ele não está presente, acho que fica meio invalidado a gente discutir isso. Não sei, é minha opinião, não sei o que os outros membros acham. Acho que você tem razão. O que vocês acham? Acho que você, enfim, tem razão. Vamos deixar o microfone aí embaixo também, se for o caso. Eu acho que talvez tenha razão mesmo para ele estando aqui seria bem mais, enfim, a apresentação e o resumo do projeto seria muito mais bem feito do que o que eu poderia fazer, tanto quanto, enfim, para debater, né, responder e tentar adaptar o projeto para dentro do grupo, justificar a presença dele no grupo. Acho que só esse seu levantamento prévio aqui já suscita algumas questões que a gente tem que debater. Acho que é legal a gente se reposicionar enquanto grupo, então acho que já abre uma janela de discussões que são importantes a gente fazer, até com a proposta do dia hoje, que era fazer um balanço. Então a gente já fazer isso aqui, já que tem alguns membros do grupo, tem lá o Ben-Hur, também estão vindo do outro lado de lá. Eu não sei onde é lá, mas é Goiânia, de né? Porto Alegre. É Porto Alegre? É Porto Alegre? Porto Alegre, né? Ou é Campo Grande? Campo Grande? Bom, depois a gente pergunta onde ele está. Mas de qualquer maneira, eu acho que a gente podia fazer essa discussão até para a gente ver questões que estão candentes aí em relação ao que foi. E aí, sim, quando o Chaparro se restabelecer, etc., a gente volta a debater com ele, né? Tem toda razão. Acho que a gente pode abrir aí para discutir um pouco, né? Aqui as perguntas que ficam são muito essas assim que eu coloquei, né? O que a gente quer para o futuro do grupo? Em termos de pesquisa, né? Porque o grupo pode ter um programa mais geral de seminários e tudo, questões mais gerais para a gente buscar, mas também, lógico, os projetos mais individuais, como um dos que eu enviei para vocês, né? Lógico que assim, quando a gente está coordenando o grupo, a gente acaba influenciando mais, né, trazer as pautas para debater, como foi com o Eugênio, como foi comigo no ano passado, mas também tem uma proposta aí de pesquisas, né, futuras para fazer, e eu acho que podem entrar aí no nosso debate, né? E acho que o que a gente quer também em termos de disseminação e educação, talvez propostas concretas mesmo, ideias que vocês têm tido, em termos de transferência de conhecimento, que é essa ideia de parcerias com os setores públicos e privados que podem entrar e são cada vez mais, né, exigidos aí para grupos de excelência, como a gente tem tido experiência lá no Núcleo de Estudos da Violência, né? Então, o que a gente quer em termos de pesquisa, o que tem sido feito por vocês acham que pode ser incorporado ao grupo para a gente ter essa continuidade, então, nos próximos anos aí, então, se quiser. Então, acho que eu teria uma sugestão que é, aqui entre os nossos grupos, todo mundo se posicionar, já que vocês estão presentes, até para fazer validar a vinda aqui, da gente cada um posicionar em relação a como é que está vendo a perspectiva do trabalho do grupo, até para a gente ter um mínimo de coisa. E também acho que seria interessante, Vitor, é você falar desse projeto que você mandou, que está alinhado à sua pesquisa, que acho que é interessante, e como é que a gente poderia fazer. Agora, eu não sei se a gente abre a palavra para todo mundo e depois a gente tenta amarrar. Pode ser. O que vocês acham? Vem amarrando? Acho que pode ser. O que você prefere? Pode ser, Vitor? Pode ser também. Que acho que é legal também falar essa discussão, porque aí sim a gente pode questionar e conversar com você, dialogar em cima do seu projeto. Tá. Bom, minha proposta realmente não era tornar, enfim, o programa de estudos, né, e de pesquisa do grupo essa perspectiva que eu estou querendo trazer para os próximos 5 anos em termos de pesquisa minha como docente lá na ECA. Mas lógico que gostaria muito de desenvolver cada vez mais essa partes desse projeto, né, interfaces desse projeto dentro do nosso grupo. Mas então a proposta é que ela, de alguma forma, assim, as pesquisas possam aparecer também como produções do grupo, né? Então esse projeto estava vindo um pouco das reflexões do doutorado, pós-doutorado,
e também um pouco do espaço que eu tenho ocupado lá na ECA, né, que é então, a disciplina de legislação e deontologia do jornalismo, a disciplina de ética e legislação da indústria cultural, da indústria editorial, perdão, e agora também algumas outras disciplinas, como filosofia e história das ideias políticas, né, que tem um binômio conceitual importante, que é jornalismo e direitos humanos, mas como subtítulo aí, que eu acho que realmente é uma coisa meio grande, que eu não consegui sintetizar muito bem, que é a ideia de trabalhar a esfera pública política, então esse conceito que eu sempre tenho trabalhado desde o doutorado, tecnologias digitais e comunicação do direito, que é um pouco também essa ideia de tentar olhar as interfaces do direito com o jornalismo ou com a comunicação, só que a partir da comunicação, que seria um pouco inverter a lógica do que eu tinha trabalhado no doutorado, que são os direitos de comunicação, ou a comunicação, ou o direito da comunicação, quais seriam os princípios e deveres, né, garantidores de uma comunicação capaz de garantir uma democracia ativa, etc. Lógico que a comunicação do direito está aí, mas também a proposta é cada vez mais então estudar expressões do jornalismo sobre política, então como discutir um jornalismo político e como esse jornalismo político, ao se realizar, ele consegue efetivar ou não princípios internos do jornalismo propriamente dito, que estão conectados a direitos humanos. Isso, então, dentro desse ambiente de tecnologias digitais e esse espaço, então, entre o Estado e a economia, né, na sociedade civil, ali, que a gente pode pensar que seria, então, a esfera pública política. Não se trata, então, do público como estatal e nem do social como esfera do trabalho ou esfera até mesmo da sociedade civil, que então é um conceito até contrastante com a sociedade civil, as entidades que fazem garantir os direitos, enfim, de determinados interesses da sociedade, dos poderes privados, mas sim da esfera pública, ou seja, quando esses interesses privados tentam em conjunto se aparecer como interesses públicos, e aí nesse sentido o que seria melhor para a sociedade e não somente para entidades profissionais, lobbies de interesses próprios, etc. Então, qual que é a ideia, né? Aqui seria então uma proposta de pensar jornalismo e direitos humanos como um programa então de estudos de legislação e deontologia do jornalismo que funcionasse como uma teoria crítica, né? Então, qual que é a ideia? Tentar identificar então esses debates, essas tensões, essas demandas normativas do próprio campo do jornalismo, e aí conseguir, com estudos empíricos, descritivos, tentar fazer uma crítica, porque a partir dessas demandas relacionadas a questões normativas, né, constitucionais, jurídicas ou filosóficas, teóricas, a gente pode então analisar a qualidade, as insuficiências desses princípios na prática, né? E a proposta é tentar então fazer esse programa de pesquisa para pensar então comunicação e direito, ou jornalismo e direitos humanos mais especificamente, e principalmente pensando nas questões de problemas práticos relacionados às tecnologias digitais, né? Então, primeiro eu fiz uma reflexão sobre o lugar do jornalismo nos direitos humanos. Então, muito para pensar como o jornalismo pauta direitos humanos, como que o jornalismo descreve, representa, e como o jornalismo aparece como espaço de representação de direitos humanos e questões de violência, segurança pública. Então, muito ligado ao que é um jornalismo político também, o jornalismo relacionado a essas temáticas de violência e segurança, né? E aí, isso levaria então a gente fazer estudos como o que eu tinha feito com o Bruno no ano passado, que seria mapear um pouco o que a gente fez nos últimos 30 anos, como que violência e direitos humanos são pautadas
por diferentes canais de mídia. E aí a gente usou o banco de dados do Núcleo de Estudos da Violência, então que tem muitos, um grande acervo de notícias de jornal sobre violência e como que eles eram pautados nos anos 80, 90 e primeira década dos anos 2000, principalmente em relação à violência policial, violência e direitos humanos, né? Então, isso seria um pouco disso, né? Então, o quanto que fazer esse monitoramento, né, dos direitos humanos a partir da imprensa também, mas também pensando que, olha, como a imprensa representa esses direitos e os conflitos, como ele constrói os conflitos, influencia na própria aceitabilidade desses direitos. Então, pensar o lugar do jornalismo nos direitos humanos. Então, como que essas coberturas podem influenciar, impactar a percepção desses direitos e, se em alguma medida, então, a opinião formada sobre direitos humanos. Então, se existe hoje uma opinião corrente, majoritária, às vezes, de que direitos humanos privilegia uma classe em relação a outra, se é direito de bandido, etc. O que a cobertura jornalística sobre esses direitos tem a ver? E se a gente pensar nos anos 80, 90 e 2000, por exemplo, a gente tem uma mudança, uma melhora, uma complexificação da cobertura sobre violência e direitos humanos, na medida em que esses problemas vão se complexificando também. Então, a gente tem desde as perspectivas dos anos 80, desse jornalismo mais de porta de cadeia, assim, vamos dizer, né, que relata bem o crime descontextualizado, os sujeitos em torno dos atos criminais, como não há nenhum o sujeito da frase, né, às vezes ele já é usado, por exemplo, tombados numa noite de terror após perseguição policial. Então o sujeito nem aparecia, então tem uma amoralização, dessubjetivação desses personagens, né, do crime, uma narrativa muito dramática e espetacular, né, parecendo cenas de filme, etc. E passando nos anos 90, tem uma evidência forte de que a estatística sobre violência se torna uma notícia também. Então, não é só mais um crime espetacular e tudo que vira notícia. Então, índices de homicídio, índices de letalidade policial, etc., vão se tornando então notícia também, interesse da imprensa. E mais recentemente eu identifiquei em algumas matérias também uma abertura mais então para protagonismo de grupos sociais que normalmente não eram então não tinham tanto espaço, né, na imprensa. Então essa ideia talvez de um reconhecimento, né, uma abertura então para que os sujeitos em torno das notícias pudessem ser protagonistas e terem suas perspectivas morais e pautas sociais mais presentes, né? Então, lógico que não há, uma coisa não substitui a outra, a gente sempre tem esse cruzamento, né? Não é acho que uma linha evolutiva ou algo assim, mas esses elementos que eu fui encontrando, né? Eu acho que dá para a gente pensar então um pouco de como isso aparece, né? E do outro lado a gente tem então o lugar dos direitos humanos no jornalismo. E aí eu acho que se a gente analisa essa pesquisa, então um trabalho jornalístico, como por exemplo essa investigação sobre a ligação de empresas de tecnologia, de marketing digital com campanhas políticas, a gente pode tentar pensar, olha, o quanto que, por exemplo, o quanto existe, por exemplo, de realização do princípio do interesse público, em detrimento, talvez, de uma comunicação privada, privacidade, sigilo de comunicação, correspondência dentro dessa matéria, e também o quanto que há ou não de proteção e respeito, né, dessa jornalista, por exemplo, Patrícia Campos Melo, por exemplo, em relação às autoridades que, enfim, são
aparecem, enfim, e as próprias empresas, né? Então ali a gente está vendo, então, seriam mais as reflexões normativas, né? Quanto que há de direitos humanos e de princípios de interesse público sendo realizados ou violados a partir das coberturas e dos seus bastidores também. Então acho que dá para a gente olhar se esses, não só que direitos humanos se realizam a partir do jornalismo, mas também que esse exercício jornalístico investigativo também pode ter vários direitos violados ou, né, implicações de censura, e demonstrar bem como a política às vezes está querendo dominar o jornalismo e não ter essa relação de interdependência, né? Enfim, uma parte também que eu discuti mais as metodologias de pesquisa em jornalismo e direitos humanos, né, para pensar como que entraria então essa teoria que consegue fazer então uma análise da qualidade desses princípios que se realiza nas coberturas a partir do jornalismo, ou seja, da comunicação dos direitos, seja ela a partir do próprio jornalismo, mas também olhar a comunicação estatal, como que ela realiza ou não direitos à informação, deveres de comunicação do poder, etc. Que aí não estaria no jornalismo, mas estaria assim uma comunicação estatal que se complementa também com o jornalismo, onde está a publicidade do poder sendo investida e tudo, né, os recursos públicos também, que tipo de comunicação aparece. Mas aí o que eu tentei fazer é mapear um pouquinho do campo, né, e identifiquei perspectivas empírico-descritivas, estudos mais sociológicos, explicativos sobre, por exemplo, como que há disputas de poder entre os grupos de interesse na esfera pública, dentro de questões jornalísticas e de matérias jornalísticas, ou até mesmo de outras produções culturais, a gente pode pensar, e perspectivas empírico-normativas, que é um pouco do que eu acho que essa teoria se filiaria. Então, é empírico-normativo porque tenta descrever, mas ao descrever tenta pensar qual que é essa demanda que está sendo descrita e se ela é sufocada ou não na prática, qual que é esse princípio, por exemplo, de interesse público, que em alguma medida, como o Eugênio até trouxe na última revista lá da Columbia Journalism Review, bem interessante, que é que o judiciário tomando um pouco o lugar da imprensa no caso da Lava Jato. Então, ao invés da imprensa e o jornalista ser quem decide publicar ou não, e aí com isso todas as responsabilidades, e qual que é o cruzamento em determinado caso concreto, a tensão entre interesse público e interesse privado, o próprio judiciário estava fazendo. E no caso da Lava Jato, quando o Moro libera ou não determinada gravação para aparecer na imprensa ou não, ele está fazendo isso ao invés do judiciário, ou ao invés da imprensa, perdão. O judiciário, então, faria o agenda setting ao invés da imprensa como uma das suas funções. Então, estou vendo então, que aquele princípio que era do jornalismo foi subtraído pelo judiciário, e aí o Estado, então, tomando um pouco do lugar da imprensa e influenciando diretamente a imprensa, né? Uma pesquisa que eu tinha orientado mostrou bastante isso, que houve muito pouco furo na Operação Lava Jato e muita coisa já publicada e já que a Polícia Federal alimenta muito mais o jornalismo do que há um esforço investigativo. E, enfim, aí essa ideia seria então fazer uma comparação ou uma troca, né, de análises de conteúdos dos jornais, mas também análises mais sistêmicas. Então, quanto que esse sistema do Estado, do judiciário, está entrando e tomando conta desse sistema do jornalismo. A gente pensar, né, na diferenciação desses espaços, né, como o Partido Luhmann, por exemplo. E aí, com isso, fazer uma reconstrução desses princípios, dessas demandas que estão por trás. Então, acho que eu não vou entrar, enfim, nesse outro mapa que eu tinha proposto, mas acho que seria mais ou menos essa perspectiva, né? E o digital, nesse momento, eu acho que entraria como um sistema de ação, de comunicação,
que às vezes toma espaço do jornalismo. Então esse debate sobre em que medida o Facebook é uma empresa de mídia ou não, isso é fundamental para aferir a sua responsabilidade jurídica ou não. Isso mostra, seria de interesse do nosso grupo para descrever se é ou não uma empresa de mídia, de conteúdo, e se deveria então com isso se responsabilizar ou não pelos conteúdos que tem. Então, você vê a Europa tendo uma posição diante disso, falando que não, o Google sim tem que ser responsabilizado porque ele faz uma filtragem, uma seleção de conteúdos. O Google não é igual uma biblioteca cujos bibliotecários não teriam responsabilidade sobre os conteúdos que eles só organizam nas prateleiras digitais. Então, acho que com isso a gente poderia ver então questões de propostas legislativas também sobre regulação de fake news, etc. E aí até nas perspectivas mais atuais não pensar só em termos de criminalização, mas de incentivos a uma produção jornalística de qualidade, a programas de literacia informacional de qualidade, mais do que uma proposta de lei que no fim talvez jogaria o bebê com a água do banho, censurando, pensando, ou de novo colocando para o judiciário decidir o que é verdade ou não dentro de uma notícia, sendo que isso é uma disputa do campo do jornalismo também. Então, por isso que isso seria um pouco também sistêmica e também de conteúdos, né? Então, o que o Habermas fala, eu tenho tentado seguir um pouco, falar, olha, a gente tem que olhar, às vezes, nos conteúdos de uma comunicação distorcida, o quanto que conteúdos da comunicação política, o quanto que há de pressão para uma espetacularização, quanto uma pressão de economicização do debate público, nos conteúdos, às vezes, distorcidos de determinada comunicação. Eu acho que é um pouco que o Eugênio faz, por exemplo, quando ele fala que o Bolsonaro se excede ao falar, não, eu que vou decidir para onde vai o dinheiro de financiamento de determinadas mídias, para a mídia que fala bem dele, e retirar da mídia que não fala bem dele, ou seja, existe de novo uma personalização do poder ali, fere normas constitucionais, e aí mostra também de novo um Estado tentando domesticar e censurar a imprensa, né? Então, enfim, mais ou menos isso, e acho que daí o jornalismo vai entrando nesse campo também, né, fazendo essas análises, mas fica um pouco ainda na dúvida se isso realmente tem que ser só sobre o digital ou não, ou se essa pergunta já não faz mais sentido, tem que ser digital e pronto, acabou. Acho que a gente tem que ir também fazer as parcerias com grupos como esse da Emily Bell, mas também pensar mais grupos latino-americanos também, e aí outros tipos de comunicação pública e social que às vezes não tem a ver diretamente com empresa jornalística, mas que estão fazendo esse tipo de trabalho, que é um pouco do que o Chaparro está falando. Olha, a revolução da reportagem, são outros grupos, outros tipos de financiamento, estão trabalhando com um tipo de jornalismo como o da Ponte, como o da Pública, né, e como que isso vai para frente, né, e como que isso também em alguma medida pode estar produzindo um jornalismo dependente das relações econômicas novamente, né? Como também, enfim, o capitalismo liberal, o capitalismo monopolista. Então, mais ou menos isso, né? Acho que eu tinha proposto alguns estudos, por exemplo, para ficar bem concreto para o futuro aí, em termos de pesquisa, em 3 diferentes expressões da esfera pública, uma mais informativa, uma mais prático-moral jurídica e uma mais cultural, tanto de conteúdos como de linguagens utilizadas, né? Então, por exemplo, uma proposta de fazer um estudo sobre as intervenções do NEV na imprensa e o uso da imprensa pelo NEV para se pensar nas relações entre jornalismo, violência, direitos humanos e democracia, né? E aí pensar, então, um programa a ser implementado no núcleo, mas que a gente poderia olhar como um laboratório a partir do JDL. Uma pesquisa sobre coberturas de casos de grande repercussão na justiça e nos direitos humanos e propostas de um guia de jornalismo sobre áreas específicas de direitos humanos. Na área da expressão jurídico-moral,
Pesquisa sobre discursos de ódio e o princípio da diversidade de visões de mundo nos debates públicos. Existe monopólio do lugar de fala nas opiniões online ou não? E aí, com isso, eu estou pensando sempre uma coisa mais aplicada, né? Propostas de um aplicativo de inteligência artificial sobre informação, mediação e transformação de conflitos online, que é uma coisa que o Media Lab do MIT faz e que a Daniela Oswald também tem tentado pensar com a gente no núcleo de estudos da violência. Pensar em estudos sobre radicalizações em espaços públicos da ciência e da comunicação, do direito do crime, da religião e da política. E aí projetos com a sociedade civil e o Estado sobre segurança pública e convivência e sociabilidade em espaços públicos. Então, pensar o que está acontecendo então, dentro do debate público, em termos de teorias radicais, né, conceitos, na parte também do direito e do crime, e também na dimensão da religião e da política. E na parte estético-expressiva, estou querendo estudar bastante também questões de obras de quadrinhos sobre conflitos sociais e traumas culturais. Então, eu recentemente aceitei um aluno que ele é do design para fazer uma pesquisa de mestrado sobre quadrinhos LGBT. E se esse tipo de demanda normativa do reconhecimento das identidades, né, e orientações sexuais e gênero, em alguma medida transforma a própria linguagem do quadrinho e podem, enfim, ser formas de trabalhar traumas culturais e sociais e gerar mais identificações entre povos. Reportagens audiovisuais também, documentários sobre direitos humanos, é uma proposta mais de prática também, ou estudos de produção de documentários, né? É mais ou menos isso que tem então, nessa parte estético-expressiva de propostas aí. Eu acho que isso não é para entrar tudo no grupo, mas a ideia é que, enfim, em alguma medida assim, o grupo possa se alimentar dessas pesquisas e vice-versa. Obrigado aí pelo espaço. Vitor. Eu acho que a gente podia começar já os grupos aqui, e aí vocês começarem a posicionar e colocarem até considerações. E acho que a gente tem algumas discussões para comentar um pouco sobre o que o Vitor falou, mas também pensar no grupo, né, nas discussões que a gente tem que ser colocadas dentro do grupo. Eu queria deixar a palavra com vocês antes de começar. Pode ser, Camilo? Lembrando que o Ben-Hur também tem posicionamento, então se ele quiser ele vai estar entrando aqui via grupo, WhatsApp, eu estou acompanhando aqui, então ele pode falar também. O digital permite esse tipo de coisa, não é isso? Vitor, eu achei muito bom a sua proposta. Eu tenho pensado já há uns 6 meses que eu acho que precisava ter uma disciplina que fosse jornalismo e direitos humanos como disciplina. E eu estava pensando, inclusive, eu comecei a formular o que eu faria com 14 aulas, 15 aulas ao longo de um semestre sobre jornalismo e direitos humanos ou comunicação e direitos humanos. Então, quando eu vi o seu projeto, eu falei, puxa, está super, acho que super importante as discussões todas aqui. Eu não queria me estender muito, eu fiquei pensando quando você falou, eu pensaria em 2 grupos temáticos dentro da sua proposta, que eu acho que, em geral, os nossos trabalhos, eu posso estar sendo reducionista, assim, ou leviano, mas eu acho que tem 2 formas de tratar esse escopo. Então, assim, tem as violações de direitos humanos, eu rabisquei desse jeito, assim, violações de direitos humanos na imprensa e as violações de direitos humanos pela imprensa. Eu sugeriria que a gente trabalhasse essas 2 linhas como estruturas. Por exemplo, quando eu vejo o trabalho que o Bruno desempenha com o Neve, o trabalho dele junto com o G1, não é G1 e tudo mais, eu vejo muito essa coisa que são as violações de direitos humanos que ele leva para a imprensa. Então, na imprensa as violações do sistema de segurança, as violações acontecem no mundo, como é que ele se insere, assim, o papel do jornalismo nisso. O outro grupo seria a responsabilidade do jornalismo nisso, que eu acho que era legal a gente trabalhar. A imprensa como produtora de violações de direitos humanos. O jornalismo ele é o canal que denuncia, que expõe, que leva para a esfera pública violações que acontecem, que não são cometidas pela imprensa,
nem pelo jornalista, são cometidas por policiais, são cometidas por políticos, são cometidas por diversas outras estruturas e tal. Mas eu acho que seria legal, por exemplo, eu já trabalho as violações de direitos humanos cometidas pela imprensa, pelo jornalismo. Então daí você tem a exposição que não deveria, o lawfare que não deveria, censura, vazamentos, a classificação etária indicativa, que é uma coisa que deveria ter. Fake news mesmo. Fake news, que são as violações, assim, como é que o jornalismo se insere nessa discussão como uma possível produtora de violações, e como é que a gente pode, causadora de violações, e como é que a gente pode se inserir nessa discussão para que a imprensa, o jornalismo, os canais de televisão, as emissoras, não sejam essas causadoras, né? Tem diversidade, chapa-branquismo, representatividade, diversas formas que o tempo todo o jornalismo poderia, a gente deveria atuar, talvez, desse seu projeto, se tivesse essa... Opa, tirei aqui o microfone. Também como um observatório disso. Então, você tem o jornalismo como... fazendo um papel importantíssimo de denunciar, expor e colocar em debate essas violações, e você também teria ali uma parte dos nossos trabalhos de pesquisa ali dentro, que é essa ouvidoria, sei lá, do jornalismo e da imprensa. Como é que está atuando direito, não está? Como é que poderia... nesses filtros só, tal. Eu vi que você falou, por exemplo, sobre se a gente o caso da Bahia, que eu nem estou trabalhando mais jornalismo, estou trabalhando Wilson Gomes, estou trabalhando redes sociais, o digital, porque não é mais. E você mesmo mencionou assim, mas a gente vai trabalhar sobre jornalismo, ou vai trabalhar. Eu fico pensando assim. A gente escolheu um nome para o grupo de pesquisa que é Jornalismo, Direito e Liberdade. A gente não pode querer dar conta de tudo, e eu fico pensando assim, a gente mantém esse nome, vamos falar de comunicação, direito e liberdade, comunicação e democracia, ou vamos manter o jornalismo como cerne do... Porque daí eu acho que não é uma escolha... Eu vejo às vezes com um risco de que às vezes a gente tende a querer... o jornalismo nem é mais tão importante assim, vamos falar sobre redes sociais. Espera aí, a gente construiu um grupo de pesquisa para trabalhar jornalismo. Então eu acho que talvez seja uma discussão um pouco... qual é a expressão filosófica sobre... Inevitável. Sei lá, assim, vamos falar sobre o que a gente se propôs a fazer assim, no nosso... Porque tem problemas a discutir no jornalismo, ou a gente abrange, mas de repente, será que o grupo inteiro a gente não deveria, então... o jornalismo talvez não seja a palavra adequada para estar ali na comunicação, direito e liberdade, entendeu? Não sei, que é uma discussão mais ontológica, talvez seria a palavra para é uma provocação, assim, quer dizer, eu fico achando um pouco arriscado a gente falar, não, vamos falar sobre redes sociais e o jornalismo não é tão mais importante. No nosso caso, é o nosso nome no nosso grupo de pesquisa, então é uma discussão assim um pouco para a gente pensar o que fazer. Não estou falando que a gente deveria ficar só nisso e esquecer o resto, mas qual é o objeto do nosso grupo, né? Vamos mudar ou vamos manter? Como é que? Porque eu acho que é uma discussão que não, para esse e para os próximos projetos que a gente for pensar aqui dentro, é legal saber. É o jornalismo que a gente tem como orientação estrutural assim. Ou podemos evoluir, podemos trabalhar de outro jeito. Outra coisa, só que é uma coisa assim também de provocação, quando, não sei se foi 2 semanas atrás, que quando surgiu lá o convite para falar sobre o trabalho do Chaparro, e a gente... eu fiquei com uma questão que era assim... Tinha lá literacia e linguagem no digital, e como é que a gente se adapta a esse novo momento, pós que o século XX, as teorias do século XX não dão mais conta de fazer. Eu falei, peraí, mas tem 19 anos já que a gente está no século... 1/5 do século XXI já passou, um monte de teoria do século XXI já foi formulada, já foi derrubada, já entrou outra...
e a gente estava dialogando com a teoria do século XX, do século XX, né, na verdade, mas assim, já tem um monte década passada já veio um monte de teoria aí se propondo a fazer e tal sobre isso. A minha questão é, eu acho que a gente deveria olhar para o que outros grupos estão fazendo e não tentar abordar coisas que tem gente muito melhor do que a gente fazendo, assim, resumindo muito grosseiramente. Eu não acho que fake news a gente vai inventar a roda, que tem gente que está fazendo já há 3, 4 anos muito melhor. Eu acho que literacia e linguagem no universo digital também. Então, assim, é uma preocupação que eu tenho, que assim, qual é a melhor contribuição que a gente possa dar? Não estou falando para a gente não falar sobre fake news, nem não falar sobre linguagem no ambiente digital. Eu botei aqui censura. Tem um outro grupo na ECA que trabalha censura faz 10 anos, sei lá quanto tempo, mas assim, tem um monte de livro, um monte de seminário sobre censura. Então, eu estou dizendo o seguinte, todos esses temas são caros ao nosso tema. E são muito caros também ao tema que você está propondo, os direitos humanos, etc. e tal. A minha dúvida é o quanto que a gente direciona para temas em que talvez já tenha gente muito na frente da gente e pesquisar o que é o certeiro ali que ninguém está falando, ninguém está fazendo e que é uma contribuição que só a gente pode dar. Eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho a resposta, mas não vamos falar sobre esse assunto, vamos falar sobre outro. Mas talvez olhar, por exemplo, eu fiquei preocupado da gente se dedicar a falar sobre literacia e linguagem do ambiente digital. Eu falei, gente, não é um tema muito importante para jornalismo, direito e liberdade, na minha opinião, e tem outros grupos muito mais focados nisso fazendo. Então é só um exercício para a gente pensar como é que a gente dialoga com tudo isso, mas sem transformar em fake news vai ser o nosso tema. Ou quadrinhos, sei lá. Camilo, você me permite uma parte? Não, eu até terminei, então assim, todos os apartes, mas só uma coisa do tipo, vamos olhar o que onde que eu passo aqui. Depois eu falo, depois eu quero falar também. Só uma dúvida, eu acho que a gente vai acabar, só para ter uma referência do horário do final. 4h30, né? 4h30? 4h30. Só um parênteses aqui, Camilo. Até às 5, então 4h30. Que é... Mais 4h30. Tá. Só uma coisinha, Camilo, porque eu queria que você mesmo já respondeu dizendo que não tem resposta e você sugeriu que a gente olhasse o que os outros grupos estão fazendo. Mas eu queria só que você aclarasse um pouquinho mais esse ponto. O que nós podemos fazer de melhor? À luz da gente ter um grupo bastante heterogêneo, com interesses e objetos de pesquisa bastante distintos, inclusive na própria formação dos coordenadores. Então, o que você vislumbraria hoje como coisas que poderíamos ter de melhor para oferecer, que não são essas coisas que eu concordo com você? Eu vislumbraria, por exemplo, a gente pegar os nossos temas de trabalho. E eu não sei se tem linguagem no ambiente digital ou fake news como temas de um dos nossos grupos, eu não tenho certeza. Eu estou dizendo assim, que eu acho que a gente tem uma produção muito relacionada à coisa da democracia, de coisas assim, que eu acho que talvez fosse um foco mais do que linguagem no nosso grupo, sabe? Que eu acho que essa que era a minha discussão, que eu acho que linguagem é uma outra linguagem no ambiente digital, e eu acho que está tangenciando com umas coisas que eu não sei se é o... eu acho que tem uma discussão de fundo aqui que, assim, grupos de pesquisa, pelo meu conhecimento, e talvez o Vitor saiba explicar melhor, é que eles, em geral, a gente tem 1 ou 2 projetos que já são bastante bem delineados, bastante ancorados, e a gente vai atrás, meio que se pendura neles, e não o contrário, né? De a gente, a partir das pesquisas nossas, a gente constituir um grupo de pesquisa. Não seria bem por essa linha. Eu concordo que temos que tangenciar, temos que encontrar comunhão até para esse grupo fazer sentido, mas constituir os grandes objetos de pesquisa em função do nosso estudo talvez trocar o pneu, o carro andando em 2 pneus de um mesmo tempo. Fazer como a sua sugestão. Exato. Eu só quis fazer uma ponderação, porque a gente tem que fazer uma discussão mais exato, para a gente poder chegar. Na verdade, o que eu ia dizer era, eu também me incomodou um pouco, eu tive um pouco a percepção que o Camilo teve,
na hora de falar do jornalismo e da comunicação. E eu acho que talvez o que a gente tenha de melhor para oferecer seja justamente as palavrinhas que estão lá. Eu acho que a gente está bem definido ali. E eu acho que mesmo, por exemplo, eu estudo um pouquinho de fake news. Eu acho que talvez tenha a pesquisa mais distante do grupo, porque eu estudo a instância da imagem ao vivo do Eugênio. Eu estou trabalhando imagem, eu estou trabalhando um pouco do valor de gozo. Então tá com a cultura. Exato. Então mas eu estaria mais distante. E eu acho que, mas, no entanto, acho que todos teríamos muito mais. Eu entendi, Vitor, que essa sua proposta é a sua proposta para a sua como docente. E eu acho que me pareceu que no grupo, aí respondendo um pouco o que a gente estava meio discutindo, a dimensão jurídico-moral que você propõe é o que mais tem adesão ao que a gente discute aqui, com jornalismo e direitos humanos, jornalismo como direito humano também, né? E aí aqui, olha, essa observação do campo jurídico, a inter-relação entre o campo do jornalismo e o campo jurídico, as disputas de interesse nesses dois campos. E aí a gente passa fatalmente numa análise que se a gente quiser ser contemporâneo, pelas redes sociais, pela literacia. Então eu acho que de alguma maneira está sim contemplado, mas eu acho que é um recorte. Era só porque eu acho que aí conversa com o que vocês estavam falando. Não, eu achei a discussão ótima, as colocações, eu gostei, achei a sua proposta ótima, gostei bastante das colocações do Camilo e da Karina também. Eu acho que a questão dos direitos, eu concordo, assim, eu acho que existem alguns modismos naturais que surgem, né? Então, fake news... A liberdade vai estar em alta. Fake news e WhatsApp, são questões muito urgentes, mas que está todo mundo falando e que são importantes a gente levar em consideração, mas o desafio é a gente não perder o foco mesmo, que é um pouco a democracia, né? Porque a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando no Estado democrático de direitos individuais. Então, como é que você preserva isso e por que isso caiu de alguma forma, perdeu a credibilidade, porque as pessoas passaram a atacar, então por que isso deixou de ser importante? A gente, ao mesmo tempo, que aí eu digo como alguém escreve também, assim como você escreve sobre isso há muito tempo, né? Ao mesmo tempo que o jornalismo, por um lado, faz a denúncia de desrespeito e de violações aos direitos humanos há muito tempo, e da mesma forma a gente acompanha violações feitas pela imprensa, e existem programas populares que fazem esse tipo pratica esse tipo de excesso e tudo mais. Mas, apesar de, como o próprio Vitor apontou, houve uma melhoria nessa cobertura de direitos humanos nos últimos anos, e a sociedade ficou mais crítica em relação a determinados abusos. Basta dizer, o Fausto Macedo, nos anos 80, ele acompanhava os carros da Rota, acompanhou um assassinato praticado pela Rota, aí entrou no IML, o policial falou para ele, assim, a mulher estava grávida, Putz, eu estou falando isso aí não. Tá. Tenta simplificar. Tá. E aí o policial falou para ele, um bandido a menos no mundo. Então, o Afanásio de Azad, ele testemunhou um assassinato como jornalista, foi cobrir, ele tirou com o motorista o corpo do lugar para não tomar furo para os outros jornalistas não cobrirem. Isso era nos anos 80. Hoje em dia é um tipo de cobertura, houve um avanço crítico e um tipo de profissionalismo em relação a esses temas incomparável com o cara 20 anos atrás. Por outro lado, a ditadura militar, durante 20 anos, não assumiu que fazia tortura. Durante todo o tempo que atuou, tentava dizer que era falsa a história de que eles torturavam, que eles matavam nos porões. Agora, você tem um presidente que defende isso em público e fala isso e ganha crédito a partir do momento que ele defende em público esse tipo de ação que os próprios militares não tinham coragem de assumir. Então, tem algumas doideiras que acontecem que a gente não consegue entender e que são muito importantes a gente tentar entender. Ao mesmo tempo que houve uma
um avanço nas questões relacionadas a direitos humanos e respeitos individuais, por outro lado, emergiu um cinismo em relação a isso, que a gente não parecia estar dando conta de que havia espaço ainda para emergir. Então, eu acho que tem um lado do jornalismo que a gente também não pode perder a noção de como muitas vezes a gente está dissociado com as coisas que estão acontecendo, de fato. Então, como na verdade a gente tem um aspecto normativo aí de como deve ser a cobertura, que a gente de alguma forma foi aprimorando, mas que muita coisa a gente não acompanhou de que estava acontecendo. Então, eu digo isso porque, assim, quais, do meu ponto de vista, foram 3 grandes fenômenos culturais da modernidade recentes que aconteceram. Eu acho que o surgimento das igrejas evangélicas. A gente simplesmente não viu acontecer isso e não cobriu. Ou cobriu de forma pejorativa. Só falava do pastor que roubava dinheiro de pobre ignorante, que dava dinheiro para ele. Não como um fenômeno, nunca tentou entender isso. Nunca acompanhou. Nunca foi um assunto. Sim, alguns estudos antropológicos e tudo mais, mas muito mal discutido. Isso foi muito mal compreendido, tanto que hoje eles são uma força política que pegou todo mundo de surpresa. Você pode falar no microfone? Tá. Na segunda, o próprio PCC, que surgiu nas prisões há 25 anos atrás e reorganizou o mercado criminal e definiu um novo padrão do mercado nacional de drogas a partir de uma interlocução na cena do crime, de quem participava, que também foi muito mal coberta e foi uma coisa que não precisou ou não foi acompanhada por outro tipo de imprensa, e o surgimento dessa direita, que foi resultar no Bolsonaro, que o Olavo de Carvalho já vinha desde o final dos anos 90, junto com uma série de posts e debates, publicação de livros, uma editora que passou a publicar livros de pensadores de direita, e as subs Olavo de Carvalho surgindo, toda uma discussão sobre o socialismo e sobre o Fórum de São Paulo e sobre a Revolução Gramsciana, que vinha acontecendo, e simplesmente quando Bolsonaro é eleito e o Olavo de Carvalho escolhe 2 ministros, todo mundo fala, caralho, quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, você tem esse lado de democracia, direito e liberdade, você tem as comidas de bola que o jornalismo dá, absurdas, você tem a gente também encerrado numa bolha entre nós mesmos e entre o grupo que lê jornal e um grupo que produz jornal, e uma bolha muito restrita que está vindo à tona agora, como a gente é pouco importante. Então tem o lado da pouca relevância do jornalismo, que a gente não imaginava que era tão menos importante do que está cada vez mais evidente, como foi na eleição do Lula também, como foi no próprio período que o PT ficou contra a imprensa, e depois, então assim, tem muito menos importância do que a gente pensa. Então, assim, do ponto de vista teórico, você ter a discussão de jornalismo, assim, eu concordo com o Wilson Gomes também. Eu acho que jornalismo é outra coisa. Eu acho que jornalismo é cada vez menos importante. E eu acho que a esfera pública você tem que pensar em rede social, porque assim, o jornalismo talvez fosse mais importante pela instituição imprensa, pela instituição, pela força política e econômica que esses grupos tinham. E por serem poucos, por serem 5, 6, 7, 8 importantes. Hoje você tem milhões de imprensas. Hoje cada indivíduo virou praticamente um produtor de notícia, de informação e de opinião. Os youtubers hoje, meus filhos prestam muito mais atenção nesses caras do que qualquer outra coisa. Assim, eles definem pautas e tudo mais. Mas, justamente por isso, o jornalismo tem que continuar como foco. Até por estar derretendo, até por ser outra coisa, até por ser
ter sido transformado e virado uma outra coisa, eu acho que é o nosso tema também. Então, rede social é só um aspecto disso tudo aí. Mas, mesmo que não seja mais e que não exista, não tenha... É uma coisa completamente diferente do que era, que a rede social realmente chegou como um maremoto aí e a gente... É outra coisa hoje. Por isso tem que continuar sendo o tema, porque essa é a nossa questão do grupo, né, eu acho. E só uma coisa, eu acho que o que o Bruno está querendo dizer também é que, então, pensar não só, enfim, direitos humanos na imprensa, ou violações de direitos humanos pela imprensa, mas efetivações dos direitos humanos e dos princípios democráticos pela imprensa. E de direito de informação, uma coisa que eu não falei, que tem, assim, aí, só desculpa, para acabar, violação. Porque aí, como alguém que trabalha com isso, e que alguém que, de repente, como é que você vai conseguir interferir nesse cenário e nessa discussão? Então, aí entra um pouco o papel das ciências humanas, assim, vamos dizer, você produzir um tipo de discurso ou de narrativa que passe a ser replicado pela academia, pelas autoridades, e passa a ser uma versão do que vem acontecendo. Então, aí no caso do livro, o livro que eu e a Camila publicamos. A ideia do livro é construir uma narrativa que fala assim, olha, tudo isso que está acontecendo aqui, PCC e facções, é o efeito colateral de 40 anos de erros de políticas públicas. Então, violência policial e excesso de aprisionamento produziu isso. Então, esse remédio é o que está nos matando. Se a gente continuar tomando esse mesmo remédio, a gente vai morrer. Então, quais são as formas alternativas de lidar com esse problema? Então, não adianta polícia ostensiva nos territórios prendendo preto e pobre, você tem que pensar numa inteligência financeira, tudo mais. Você não pode... você tem que pensar na estrutura da indústria do crime, você tem que pensar na regulamentação das drogas para diminuir o lucro dessa indústria, você tem que se aproximar das periferias com o Estado abrindo portas em vez de exercendo a guerra, porque abrindo portas a gente vai ganhar essa molecada do tráfico que vende sonhos hoje para eles, porque se coloca como o guerreiro que vai contra um Estado inimigo, um Estado que extermina, tudo mais. Então, aí, isso, de alguma forma, a construção de um discurso e a construção de uma narrativa a partir de dados e de conhecimento e de uma série de acontecimentos históricos, então a compreensão de um processo social e histórico que aconteceu e a produção de uma nova narrativa sobre democracia, políticas públicas e tudo mais, é uma disputa da esfera pública. Então, ciências humanas e jornalismo é uma coisa misturada, é uma coisa nesse sentido de produzir, essa é a verdade sobre isso, aí as pessoas começam a repetir, começam a replicar, o ministro começa... Bruno, só para tirar uma dúvida, Vitor. Só tirar uma dúvida, Bruno. Quando você falou agora há pouco que está vindo à tona a pouca relevância do jornalismo, e você, de certa maneira, você deixou claro que você concorda com a visão do professor Wilson Gomes, lá da Federal da Bahia, que está vendo que o jornalismo deixou de ser o espaço público e está passando para as redes sociais, não significa que você considera, na discussão que o Camilo e a própria Camila propôs anteriormente, de que o jornalismo não faz parte das nossas discussões, não. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Para deixar bem claro isso. É outra coisa que não anteriormente. A gente tem que entender o que era, o que vai ser, ou qual vai ser como vai lidar com isso. Eu acho que a coisa da linguagem não está excluída também, né? Quando a gente fala isso também. Até para fazer as análises e tudo, acho que entra. Então foi um dos focos que é o foco que o Chaparro queria dar também. Mas aí tem essa coisa da instituição também, mas a gente pode pensar, o comunicador, o defensor de direitos humanos tem direito a sigilo de fonte, tem direito de entrar no espaço público. Isso não é só do jornalismo, não, mas e aí que vai ter nada. O juiz falar, não, o cara é blogueiro, não é jornalista, então não tem sigilo de fonte. Então ainda tem a gente vê o uso do termo, né, que tem a ver com direitos, garantias fundamentais, sem o que também democracia
né? Quando o Bolsonaro fala que não, hoje dá para falar diretamente, não sei o que, não precisa de intermediador, é um pouco isso que a imprensa reage, mas eu acho que a Constituição reage aí também, né? O que eu ia propor para a gente fazer, me parece, este moço não falou ainda, esqueci o nome dele, nem o Nuno. Nuno vai falar também ainda, né, Nuno? Que a gente tem aqui uma espécie de... né? Puxa, Nuno, peraí. Eu sou speed, eu falo rápido. Eu faria uma proposta assim, para o grupo. Eu sou uma integrante que está super afastada. Agora eu preciso entrar, senão estou lascada, né? Eu acabei o primeiro ano, estou acabando o primeiro ano do doutorado agora. E, de fato, eu preciso mergulhar um pouco melhor nas pesquisas e nas atividades acadêmicas, senão não faz muito sentido. Eu diria para a gente, acho que a gente tem uma base aqui, a não ser que o Nuno contrarie esse consenso ampliado que se está se criando aqui, mas que a gente tem um interesse... Pela ordem. A gente tem um interesse, sim, comum e me parece consolidado pelo jornalismo, se não como esse arauto, né, que era na sociedade, mas como uma linha, uma guia, até para dizer o que não é jornalismo, para poder comparar o jornalismo com esse blogueiro é jornalista, não é, esse comunicador, enfim, como é que ele se posiciona, mas a gente tem uma linha, uma guia que me parece que é clara e comum, não temos muita dúvida disso, me pareceu. A disciplina do direito como legislação, como campo jurídico, assim como o direito da comunicação e da informação, também me parece, estamos fechados. E não dissemos isso abertamente, mas liberdade me parece que será um tema bastante em pauta a partir do dia 1º de janeiro de 1964, né? Que começa agora, depois do dia 31 de janeiro de 2018, ou 31 de dezembro de 2018. 84. Você acha que é 68? Enfim, 84. 84, bom, pode ser também. Então, a partir disso, a minha proposta seria de que a gente, ou agora, começasse a esboçar, ou que a gente, de fato, marcasse uma reunião mais de trabalho e pensasse numa temática comum do grupo. Como é que a gente, como grupo, poderia pensar? E aí eu vou usar um exemplo só para fins didáticos. Vamos pensar, então, em organizar um livro no ano que vem, em que a gente vai discutir o papel do jornalismo, do direito e da liberdade 2018-1968, né? Essa transição aí temporal que talvez a gente faça. E, a partir disso, a gente tenta correlacionar isso com as nossas pesquisas e interesses, mas eu acho que talvez se a gente tivesse um objetivo comum, um projeto comum, a gente conseguisse dar mais concretude para os trabalhos do grupo. E eu acho, o meu voto, já vou fazer um lobbyzinho, seria para que a gente trabalhasse uma relação jornalismo-direito, mas no sentido da cobertura de alguns fatos judiciais. Então, talvez até escolher alguns fatos ou passados, ou enfim, mais recentes, mas será que a gente não poderia ter discussão? Eu vejo uma discussão sendo possível em cima da Lava Jato, por exemplo. De onde é que a imprensa pode ter ferido os direitos de cada um? Como é que isso foi feito? Que disputas foram feitas em cima dos próprios julgamentos? Para mim, interessaria que foi que se formou justamente nessa outra instância. Foi tudo virtual, gente. As redações assistiam os julgamentos pela TV. A gente fazia a cobertura da TV, do Twitter, recebia aquela chave, né, para ver o vídeo. Para ver o vídeo, ou então a gente acompanhava os processos. Existia uma cobertura de processos, a gente fazia a ronda nos processos. Todos os dias de manhã tinha um repórter que entrava em todos os processos. À tarde, a menina que entrava às 6 da tarde olhava todos os processos de novo. Existe um sistema push, né? Tem um sistema push, mas às vezes o push chegava um pouquinho depois. E quando você está falando de online, esses segundos... Não, os caras que ficavam com essa tarefa eram algo, era aterrorizador, era aterrorizante. Próximo de ter alguma decisão do Lula, por exemplo, sério, tinha uma pessoa, uma criatura humana, que só estava ali olhando o sistema. E dependendo se a gente tivesse alguma dica de que horas ia sair essa decisão, então... né? E aí tem um estudo que esse meu ex-orientando fez sobre publicidade processual, presunção de inocência na cobertura da Lava Jato, o caso do Lula. Então. Fez um TCC incrível. Que legal.
E a gente podia chamar ele. Ele estava trabalhando na cobertura da Lava Jato no Globo. Porque isso muda... Exato. Então, assim, eu acho que a gente talvez pudesse... Então, essa é a minha sugestão. Eu teria 2 sugestões de projetos, entre aspas, para o grupo o ano que vem. Uma seria a gente escolher uma temática que todos concordássemos, que achássemos que todos podíamos trabalhar. Em cima deste paradigma da dimensão jurídico-moral que tem dentro do seu projeto, eu acho que a gente tem que trabalhar linkado a isso, para poder pensar em um produto, seminário, alguma coisa final, só para dar um pouco mais de objetividade. Eu não sei vocês. Eu tenho dificuldade se eu não tenho deadline. É uma questão pessoal. Fica mais perto. Já baixa o jornalista, né? Você já baixa o jornalista, já vê uma história aí. Mas eu acho que tem uma história que é a seguinte, que é isso que a Karina falou, por exemplo. Aí, vamos supor, essa história dessa mobilização industrial de redação, que a gente viu, realmente, você tomar furo no caso da Lava Jato era inconcebível. Você deve ter mobilizado uma mão de obra para acompanhar. Um amigo meu mudou para Curitiba, as pessoas se mudaram para Curitiba, você passou a ter correspondente em Curitiba. Das redações, exatamente. Aí, por outro lado, você teve a própria criação do Jota. O Jota é um dos poucos grupos de jornalismo que ganha dinheiro hoje, porque passou a acompanhar STF, Justiça. Os advogados da Lava Jato começaram a ganhar muita grana, e aí o jornalista passou a fazer esse tipo de trabalho. Então. E aí você começou a ter essa cena muito interessante de transformação do jornalismo, né? Essa operação industrial de apuração Lava Jato, muito... Microfone, por favor. Só tem um. Eu vou sentar lá do lado do Nuno para falar. É que, na verdade, sempre foi a pauta óbvia do jornalismo, né? O judiciário e a polícia sempre produziu pauta, porque é o inquérito. Pronto, achei um. Temos 2. Não, é porque eu acho que tem algo que traz muito dessa racionalidade do processo jurídico, que ele se espelha no modo de produção do jornalismo de uma maneira muito mecânica, né? E aí fica mais fácil, entre aspas, que isso se operacionalize, porque você tem uma redução das redações e não te digo uma queda na qualidade do profissional do jornalismo, mas o jornalista passa a ter menos condições de fazer um processo. Eu tenho uma palavra de ordem, que é o seguinte: eu não estou discordando de maneira nenhuma. Eu ainda queria ouvir o Alexandre, se ele tiver algum comentário para fazer. E eu também queria fazer minhas considerações. Eu acho que a gente poderia, e eu acho que isso que você está falando... Nosso colega também, se quiser comentar. E eu acho que tem, antes de você, Karina, falar, eu queria só a gente dar uma orientada aqui. Eu acho que a gente vai ter que realmente dar uma pausa, um freio de arrumação, e eu acho que o que você está apontando no caminho já estava anotado aqui como uma das coisas que eu ia colocar, mas a gente não precisa entrar na filigrana da discussão do termo em si, porque acho que aí a gente pode discutir, basicamente, se você está falando um livro, discussão quais são os artigos que a gente quer publicar. Isso a gente pode discutir e acho que é indiscutível. Então, acho que a gente quer entrar nessa empolgação, a gente pode fazer isso em um outro momento. O que a gente podia fazer agora é o que a gente quer e para onde a gente quer fazer, à luz do que a gente está discutindo até agora. Então, eu queria ouvir o Alexandre, depois eu faço minha ponderação e a gente amarra se vocês me aceitam. Não, eu queria fazer... não discutir os detalhes, é isso que eu estou querendo dizer. Só para terminar, porque ela começou, uma das coisas é essa, ele vai falar a segunda, daí ela fecha. Eu queria só sugerir, então, nisso, que a gente fizesse uma reunião que não fosse seminário temático, que fosse de organização no grupo. Na verdade, o seminário temático ele foi mudado por conta da ausência do Chaparro, por Mas licença. Tinha essa perspectiva da gente falar. A gente ia assim, fazer essa discussão. Então, mas para a gente falar sobre, né, qual vai ser o tema do livro, quem faz o artigo... Não, a gente nem está falando isso, a gente está fazendo para abrir uma discussão, é só isso. Eu acho que talvez seja a gente gastar uma energia em torno de uma discussão que talvez nem vingue, mas né? Poderia ser assim, eu estou sugerindo que a gente não saia daqui até sem janeiro, falar... De fevereiro vamos fazer em tal dia, vamos fazer tal também. Para discutir. Vou anotar aqui. Ou até lá cada um propõe um seminário. Karina, e só para, enfim, só para concluir antes de você falar também uma coisinha, assim, no final das contas a gente teve uma eleição que todos os partidos políticos da Nova República foram considerados ladrões e um bando de juiz e neófito e louco veio à tona.
Então, assim, você teve um processo... Tira o microfone desse menino. Você teve, então, esse processo todo industrial, de apuração e de lava-jato, acabou com a política. Acabou, fragilizou a democracia de uma forma... pseudo-racionalidade que, na verdade, deixou virar... Acho que isso permeia um artigo sem dúvida nenhuma, Bruno. Inclusive, você já está sendo escalado para ele. Não, e aí a segunda sugestão é que a gente tenha também como atividade, e aí são só sugestões de atividade mesmo, né? Essa é um projeto de um livro ou de um seminário, e numa outra perna, que eu gosto muito da questão do letramento, da literacia, da gente ter também dentro do grupo, pensar uma atividade e um momento em que a gente vai fazer transmissão de conhecimento, e a gente pode depois pensar quais são os grupos, quais são os temas, mas fazer uma conexão entre a pesquisa que a gente faz, o que a gente produz como acadêmicos, com o público externo. E aí, para mim, seria interessante que não fosse da academia para a academia, mas da academia para escolas, enfim. Era isso, pronto. Fazendo a ponte, então, com literacia da mídia. Vamos lá. Bom, então, meu nome é Alexandre, prazer. Deixa eu te conhecer, mas eu tinha esquecido o seu nome, me perdoa. Tudo bem, não tem problema. É que eu tive fora esse ano aí, estava no intercâmbio e tal, então eu não pude acompanhar muito o grupo. Mas vou dar aqui o meu pitaco, né, o famoso. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com a Deutsche Welle esse ano em Media Literacy, né? Então, estou na tangente também do grupo, né? Mas eu acho que dá para trazer de alguma forma. O que me veio muito daquele trabalho nessas discussões por exemplo, eu trabalho aqui com o pessoal do audiovisual da USP, eles tiveram alguns projetos que é ensinar audiovisual para escolas de periferia. Então, você vai para a periferia e você fala com o estudante lá. Você já parou para pensar por que a pessoa enquadra aqui, do jeito que enquadra? E o que ela não está mostrando? E daí, quando acontece isso, dá uma luz na cabeça da pessoa, ela fala, puta merda, agora eu entendo mais, ela começa a se envolver mais. Eu acho que tem muito a ver com o que o Bruno estava falando, daquela discussão do por que a pessoa, sei lá, o seu filho, não era o seu filho, não sei, não lembro. É youtuber. Eu, no caso, sou estudante de jornalismo da USP, passo minha hora por dia assistindo jornal, mas se eu for comparar, eu acho que até eu assisto mais YouTube. Por quê? Aqui, meu pensamento pessoal, né? Parece que o YouTube é uma coisa que o cara escancara o processo, sabe? Então, se é um cara que está com uma câmera, ele mostra ele tentando filmar a coisa. E é uma coisa que o jornalismo eu não vejo em lugar nenhum. Então, quando você falou em fazer um livro, por exemplo, falar com o pessoal de humanas para trazer essa narrativa, eu acho que seria interessante para a gente escancarar o processo do jornalismo, sabe? Porque as pessoas não sabem mais por que é importante confiar no jornalismo. Qual que é a diferença de eu ouvir o jornalista da confiança, né? E de eu ouvir o cara do WhatsApp? Eu acho que porque a gente tem experiência nisso, seria bacana escancarar. Por que você devia confiar no jornalista ou no cara? Escancarar os processos. Isso. Sei lá, da pública, de alguém. Eu acho que isso seria... tudo a ver. Jornalismo e confiança, então tem. Porque Vamos deixar o Alexandre falar? Não, deixar o Alexandre... Não, mas eu acho que é isso mesmo. A gente tem que escancarar para todo mundo como que a gente produz isso, entendeu? E eu acho que a gente produz muita coisa bacana que se daria super bem com isso. Fala no microfone, Bruno, microfone. Ele não quer mais registrar. Ele não quer falar no microfone. E aí tá um tema, rapidinho, é um tema forte que é jornalismo e confiança. Jornalismo, confiança e literacia do jornalismo, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, com o que a Honora O'Neill trabalha, que é essa ideia de que, olha, para você conseguir confiança, você tem que demonstrar sua vulnerabilidade. E aí o jornal, que ele mostra como que ele fez a matéria e tudo, ele vai dar condições para você confiar ou não, porque se você não sabe como aconteceu, você não tem uma fonte de avaliar, você não sabe. Então, não confio no jornalismo, não confio no advogado, não confio no mecânico. Na verdade, né? O jornalismo foi um alto-falante. Bruno, fala no microfone. É porque o Ben-Hur está ouvindo. Na verdade, virou um processo de apuração e investigação público. Né? O jornalismo simplesmente permitiu que houvesse, né,
um processo público de apuração e investigação e, na verdade, um julgamento público. Então, isso tem todos esses filmes americanos de Watergate, não sei o quê. Na verdade, nesse caso, o jornalismo era só um meio do judiciário trabalhando e com novidades. Era e quase mais um canal, né, de reprodução. De reprodução do judiciário, né, uma caixa de ressonância do judiciário. E a gente pode até questionar se houve... Wi-Fi, que faz o Wi-Fi chegar no seu quarto. Repetidor. Roteador, é um roteador, né? E aí um Watergate, um livro assim, o livro seria um Watergate, só que o jornalismo fazendo esse papel de massa de manobra do judiciário, sem perceber, e todo mundo super empolgado, achando que estava derrubando a República, e elege um Bolsonaro. Aí quando vê, puta, o Bolsonaro foi eleito, fudeu. E a gente não estava percebendo. Olha, eu queria fazer uma intervenção agora, que não é minha ainda, mas é do Ben-Hur. Como ele está no outro lado da linha e ele postou aqui no grupo, eu queria ler. E ele fala que não é bem uma discussão do projeto, mas de contato com outra instituição de pesquisa. Assim como o Vitor estava comentando agora, ele está sugerindo o contato com o POJOR, que é o Programa de Pós-Graduação do Jornalismo da UFSC. E ele diz, tal como houve essa aproximação do programa da UFBA, sugiro estabelecermos contato com o programa de pós-graduação do UFSC, que foi o primeiro dessa retomada dos anos 2000 quanto à formação específica em jornalismo no mestrado e doutorado. De minha parte, eu poderia colaborar no contato por conhecer o grupo, uma vez que fiz o mestrado por lá. Linhas de pesquisa do pós-jor são jornalismo e cultura e sociedade, linha 1, né? Linha 2 seria tecnologias, linguagens e inovação no jornalismo. Creio que há temas interessantes a nosso grupo de pesquisa, como a influência da ética hacker no jornalismo, que haveria interessantes colaboradores no UFSC. Sem contar também que seria interessante chamar o professor Francisco Caran, que tal o professor Butti é referência obrigatória para discutir ética e imprensa, e é mesmo. Gosto muito do uso que ele faz do conceito da razão cínica via Peter Sloterdijk, para comentar algumas ações da imprensa, sobretudo de grupos patronais em discussões sobre a liberdade de imprensa, que tem tudo a ver com a gente. Penso ser importante haver interesse do expresso do grupo em discutir liberdade e do direito à informação frente a processos intensificados de tecnologia, totalmente aderente, como o uso de algoritmos no jornalismo robô na seleção de notícias, transparência massiva de dados públicos, e como esses processos reconfiguram o papel profissional do jornalismo. E entre parênteses ele fala, acho que esse último post é talvez o mais oportuno, o primeiro, apesar de ser mais extenso, o segundo tem mais a ver com o debate do projeto. Eu acho, Ben-Hur, que são extremamente oportunos e que vão ser discutidos, nem ser discutidos, mas acho que a gente tem que pensar seriamente nesse tipo de parceria, já que se ele prontifica, né? Com certeza, acho que já pode fazer o contato e ver se a gente não faz na programação do seminário, se outros podem participar, às vezes incluir alguma coisa, igual eu consegui fazer com o Wilson Gomes nesse ano que passou aí. Tá, eu queria falar a minha posição, e aí acho que ajuda, né, também até pegando o gancho do Ben-Hur, e aí falar algumas ponderações, vão ser bem curtas, tá, pessoal? Menos que 9. Bom, primeiro eu queria falar que a gente tem que registrar a baixa presença no dia de hoje, que o grupo é maior, mas ela não teve grande presença, talvez pelo final do ano, mas a gente tem que reiterar que é importante que a gente esteja aqui presente, né? Enquanto grupo. Eu sou, por exemplo, doutor formado, então eu até podia estar fora daqui, enquanto que a gente está participando do doutorado, etc., devia estar mais presente. Eu estou só puxando a orelha porque eu acho que é importante as pessoas participarem. Então, eu acho que a gente deveria criar um sistema de sistematizar, alguma coisa que sistematize a nossa presença, a nossa participação no grupo, de forma que a gente realmente funcione como grupo. Porque da forma como a gente está atuando, ele funciona de forma muito esparsa, e isso acaba, não sei se isso é desmotivador ou não, mas em cima da hora todo mundo arruma uma coisa do tipo, hoje eu não posso, hoje não dá. Eu acho isso ruim, prejudica a qualidade dos nossos trabalhos. Eu acho que a gente tem que meio que... Está acertado, as datas são todas pré-estabelecidas, está agendado, bloqueia a agenda. Desculpa, isso. Mas eu acho que é um compromisso. Que é a coisa do... como, sei lá, o grupo de quadrinhos... Toda primeira sexta-feira do mês, toda última sexta-feira do mês tem um encontro lá, tal horário e tal... O pessoal manda o material antes, qual que vai ser o seminário e tudo. E a gente
programa isso no início do ano. Isso é ótimo, porque eu vou falar assim, quando eu fiz todo o meu processo de doutorado, mesmo mestrado, quando a gente ainda não tinha um grupo, ter um grupo que a gente pode discutir os nossos projetos, os nossos capítulos, a nossa produção, enquanto a gente está fazendo, é tão bom e tão rico, que é o que a gente está discutindo aqui agora. Então, às vezes, a gente pode pegar um tempo desses encontros para a gente fazer a discussão em cima dos trabalhos, de tal maneira que a gente vai fortalecer a nossa produção acadêmica individual. Então, acho que um dos motivos da existência de um grupo de pesquisa é também para isso. E nisso me leva uma outra questão, que é o seguinte: eu ia falar baixa produção acadêmica, Vitor. Na verdade, a gente tem uma zero, né? Tirando o Camilo, que uma vez credenciou o grupo, acho que ninguém mais publicou nenhum artigo científico que credenciasse o grupo de pesquisa. E é super importante, além de ser uma grife, né? A gente está falando de um grupo de pesquisa que é duas instituições de peso, IEA e ECA, e a gente devia dar mais crédito a esses produtos aqui que a gente tem feito. Então, a gente também teria que pensar em algum modo de sistematizar a nossa produção acadêmica. Não sei como. O que normalmente a gente faz é isso, fazer um relatório, tem um relatório que a gente envia para o IEA, e eu pego a produção de todos durante o ano. Eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que esses relatórios que a gente está, de certa maneira, a gente presta conta, com pequenas modificações, a gente conseguiria transformar aquilo num artigo. Só para ter ideia, assim, por exemplo, eu lembro de um debate que a gente fez, eu e o Bruno, falando de fake news, Brexit. Se a gente trabalhasse um pouquinho, daria para virar um artigo. A gente fez com Schiller, lembra, Camilo, quando a gente veio, o Fernando Schiller? Daria para fazer uma discussão à luz dele, rebatendo, ou o livro que ele vai publicar, alguma coisa assim. A gente tem que ser meio que proativo para dar visibilidade ao grupo. Até para compartilhar as discussões que são feitas no grupo, né? Sim. O nosso site está meio parado porque também antes a gente tinha bolsistas e agora nesse ano não tive. Então, eu acho que está uma coisa também que eu posso me responsabilizar mais a partir do... Eu acho que a gente não tem, à luz do mundo do Wilson Gomes, que diz que acabou o mundo do jornalismo, mas as redes sociais estão ativas, a gente tem que usar as redes sociais entre nós, grupo, para que isso funcione, né? Acho que não tem muita desculpa. Concordo muito com aquela discussão que o Camilo falou sobre qual é o objeto do grupo, que a gente precisa pensar, e acho que isso é indiscutível. Acho que o fato do Wilson Gomes estar ponderando no grupo dele lá essa questão de que o jornalismo perdeu por redes sociais, acho que é grande gancho para a gente pensar o jornalismo enquanto instância. Sim. Como o Camilo disse, está no nosso nascedor, no nome do grupo. Então, acho que o jornalismo ele vai ser extremamente necessário enquanto objeto do grupo. Então, acho que o que nos torna como comum é muito mais jornalismo que qualquer outro dos outros, direito e liberdade. Às vezes tem gente que trabalha com direito e jornalismo, às vezes tem gente que trabalha com jornalismo e liberdade. Eu, por exemplo, trabalho em jornalismo e democracia. E aí onde que entra? Não entra muito direito, eu não entro em nada. Então, mas liberdade, direito... mas aí não tentamos ser um pouco mais restrito. Então, acho que assim, a gente tem grupos, e dentro de um grupo de pesquisa, é bem possível que a gente tenha subgrupos de pesquisa dentro do próprio grupo que podem ter coisas afins. Então, de repente, a minha pesquisa pode colaborar com a pesquisa, estou chutando, do Camilo. E aí a gente pode fazer um diálogo mais eu e ele, para a gente poder produzir juntos, etc. Então, a gente tentar sistematizar também o subgrupo. Você quer falar, Camilo? Quero, só uma parte rápida, porque todo mundo dialogou com a fala que eu fiz, mas que era um pouco assim, por exemplo, eu trabalho sobre direito à comunicação, meu tema não é jornalismo. Eu só acho que precisava ter coerência ali, entendeu? Se fosse comunicação, direito e liberdade... então você está sugerindo mudar também. Não estou sugerindo nenhuma coisa nem outra. Quando eu fiz uma parte, era só assim, vamos resolver, porque se for, eu problematizei, se for porque a gente começar a fugir do jornalismo, vamos trocar, vamos chamar comunicação, direito e liberdade. É uma questão. Mas eu acho que não, acho que não. Então, daí é só isso que eu estou querendo colocar. Eu não fiz a defesa enfática. Se o nosso nome é jornalismo, direito e liberdade, eu acho que a gente deve continuar falando de jornalismo. Ou então a gente mexe, porque, claro, eu estou falando muito mais hoje de Google, Facebook, ou sei lá o quê, do que de jornalismo. Não, obrigado pelo aclaramento, mas eu acho que isso é uma discussão que a gente tem que fazer. Eu acho que é importante a gente talvez fazer com o grupo cheio, com um quórum maior. A gente tem mais uns 4 ainda aqui. Tem 2 presos, 4 exilados. Um em Curitiba. O seu Chapéu tá... eu acho que a gente poderia... e eu tinha anotado aqui, realmente fazer
publicar um e-book, fazer alguma publicação e que a gente saísse já pensando em a gente publicar uma temática e que fosse muito boa e que desse visibilidade para esse nosso grupo, logo de partida. A gente já saiu de férias agora meio que com uma lição de casa, de discutir nos grupos de redes sociais nossos, ali nosso grupo, e a gente falar, a gente está pensando em fazer um e-book à luz talvez tentando aproximar as pesquisas de cada um e a gente tentar achar um denominador comum, e talvez o Vitor possa ser o organizador dessa publicação, que eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer e contribuiria muito, à luz do que está vindo aí de 2019. Então, acho que isso era importantíssimo a gente fazer, até para a gente sistematizar. E aí cabe tudo que a gente falou até aqui. Acho que não tem nada do que a gente falou aqui que seja excludente. Então, acho que a gente pode fazer isso sim. E só para finalizar, aí eu vou falar em relação à questão do Vitor, quando você fez a sugestão, que realmente é relacionada à sua disciplina, mas eu acho que o grupo, ela pode ser um dos nortes, que não sei se alguém se opõe, mas a gente poderia também, de certa maneira, entre aspas, encampar no grupo que faz a parte, você como um dos coordenador ou coordenador do grupo, é legal que sua pesquisa esteja aqui também, então o seu trabalho acho que faz sentido. Eu só queria perguntar uma questão de que, como você fala em teoria crítica, quando a gente fala em teoria crítica, a gente associa muito a questão da escola de Frankfurt, quando a gente fala de teoria crítica, né, não teoria convencional. E aí, quando a gente pensa em teoria crítica, a gente pensa em apresentar uma proposta política de reorganização da sociedade, em tentar interpretar as relações sociais para contextualizar os fenômenos que estão em voga. A minha pergunta é anterior a essa. Você acha que jornalismo e direitos humanos, ele pressupõe ou já está maduro para a gente fazer uma produção de uma teoria crítica? Porque eu não consigo, eu não sei, me parece ainda um campo que a gente está falando um pouco do microcosmo ainda, não é o campo que seria. Pode ser que seja, e talvez o Bruno, que tem mais afinidade com esse tema, o próprio Vitor, possam dizer. Eu não sei se ainda cabe uma teoria, já cabe uma teoria crítica. Isso é uma falha de minha, porque talvez eu não tenha tão enfronhado nesse mundo. Eu queria até tirar essa dúvida. Teoria crítica, se a gente pensar que o Marcos Nobre trabalha, aí não focando muito coisa da escola de Frankfurt propriamente dita, mas fala até que nem se chamaria escola, porque, enfim, cada um tem a sua perspectiva, mas falou que tem 3 grandes dimensões que eu acho que estão presentes no nosso grupo, que é diagnóstico do presente, ou seja, um diagnóstico sobre as condições atuais do jornalismo, aí tem orientação para a emancipação, que aí seria essa potencial para uma sociedade futura, enfim, melhor, etc. Só que o que a teoria crítica faz é não impor isso que venha de uma mente de um filósofo esclarecido, mas identificar nesse diagnóstico do presente as pretensões para uma vida melhor que estão sendo sufocadas, seja por distorções comunicativas, seja por estruturas, contradições do capital, seja por experiências de desrespeito, que são as 3 gerações da teoria crítica. E a terceira dimensão seria crítica das condições da produção do conhecimento. Então, diagnóstico do presente, orientação para a emancipação e crítica das condições de produção do conhecimento. Então, em alguma medida, eu acho que estão ali presentes, né, como uma teoria crítica, que vai falar, olha, eu não estou descrevendo o mundo como ele é, e ele é fechado assim, eu estou descrevendo os potenciais de melhora, as demandas que estão presentes ainda nos sujeitos que participam do espaço público. Então, não é que a gente está impondo, mas identificando ali essas demandas, sejam elas sufocadas ou não. E aí, como que a gente produz o nosso conhecimento também? E aí, com isso que a gente dissemina, como que a gente divulga, como que a gente socializa, que eu acho que também faz parte. A gente está fazendo só para acadêmicos, etc. Será que a gente não está condicionado dentro da nossa bolha? Acho que também já está fazendo esse exercício. Então, teoria crítica no sentido mais largo possível, que Foucault diz que a gente tem um tipo de teoria crítica. Então, acho que estaria ali, né? Mas eu acho que não estou tão preocupado em disputar isso, que enfim, a gente poderia disputar que é uma teoria crítica, mas... Não, acho que faz todo sentido. Eu acho que fazendo uma análise, inclusive, do discurso que vem sendo feito, dos erros e da forma, das formas como estão sendo ditas, por exemplo, a questão da Lava Jato. Sim. É isso que a gente está criticando. Como é que o jornalismo embarcou num tipo de produção, de discurso que acabou destruindo a política, fragilizando a democracia. Não deixa de ter essa perspectiva de teoria crítica. Né? Agora, só uma coisa de direitos humanos...
Eu só acho que, quando a gente fala em direitos humanos, a gente está assumindo, de alguma forma, a nossa concordância com uma democracia liberal, porque os direitos humanos é uma discussão liberal, a partir de uma discussão de democracia liberal, que é os direitos individuais de uma forma geral. E eu não sei se é isso, ou se quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa em segurança pública e violência policial. Então, às vezes, quando se fala em direitos humanos, e os direitos humanos está vinculado a uma discussão de direitos dos indivíduos e voltados a uma democracia liberal, tudo mais, moderna e tal. Mas muitas vezes, quando as pessoas falam de direitos humanos, elas estão falando mais em violência, em segurança pública e em excesso do Estado e tal, do que... Eu acho que daí a gente entra mais na questão de direitos humanos com os direitos humanos ligados a esse campo do jornalismo e da comunicação. E aí tem, desde acho que, enfim, de direitos humanos liberais e tal, dos direitos fundamentais do indivíduo, e aí, enfim, de comunicação ou não, mas também, enfim, sociais, acho que direitos humanos já pensando nessas outras gerações, né? E aí acho que principalmente esses que o jornalismo, ao fazer o seu bom papel, realiza. Né? Direito à informação, liberdade de expressão, de direito à privacidade, sigilo de correspondência, enfim, todas essas questões. E aí eu acho que cabe a gente também localizar o debate. Eu queria fazer uma pergunta para o Vitor e para os demais. Se faz sentido aquela proposição da Karina, que é minha também, da gente pensar já em elaborar um e-book logo, uma publicação, e a gente já sair como lição de casa? Total, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente podia atrelar isso a uma programação de seminários mensal e não mais 2 por semestre, que é uma coisa que realmente dá uma o grupo parece que se liquefaz e se une naquele momento de seminário. Então, eu acho que se a gente estabelece uma data mensal para se encontrar, e aí a gente preenche esse cronograma no início do ano, o que vai ser em cada dia, com a contribuição de cada um se responsabiliza por organizar esse seminário, e aí de lá sai um capítulo para o livro. Eu acho que... Camila, você ia falar? Proposta. Não, eu acho que o tema deveria ser democracia. Não, beleza. A gente não discute o tema, mas eu acho que é não só coisa... Como é que você falou? Você falou uma coisa que eu achei muito legal, mas achei um pouco mais restrito, eu não lembro mais. Esqueceu? A liberdade, a partir do ano que vem, a questão da liberdade? A democracia nas redes sociais. Não, porque a minha sugestão era que a gente fizesse a conexão entre jornalismo e judicialização, jornalismo e direito. Eu acho que a gente devia, por exemplo... dialogasse com o campo do judiciário. Eu acho que poderia falar dialogar também com o Bolsonaro falando fora a Folha de São Paulo, sabe? Sim. Isso não é judiciário, mas eu acho que é fundamental. Aí é política, jornalismo e política, né? Enfim. Eu acho que a gente devia dialogar com Democracia 2019. O Lava Jato acho que é um dos. Lava Jato. É um dos, mas não seria só ele, não. Eu não faria só a parte do jurídico, do ambiente, mas trabalhar com a ideia de... A gente está brincando 64, 68, mas acho que é democracia... Jornalismo e liberdade política. Uma coisa nessa linha, assim, era uma sugestão, mas acho que não sei se a gente sai daqui agora... Eu estou querendo mais sugerir, porque depois não sei se pode ser o Vitor ou pode ser eu, sei lá o que, a gente já coloca na roda e aí a gente fala assim, olha, vamos pensar e daqui uma semana ou 2 semanas, sei lá, depois das festas, a gente já sai com uma sugestão e a gente vai trabalhando meio que virtualmente para tentar esboçar, para quando a gente vir encontrar, a gente já vai ter pré-artigos. E aí a gente vai fazer a edição entre nós, que eu acho que é um outro processo muito produtivo, né? Do que a gente pode, à luz de um primeiro esboço, de um rascunho de um artigo científico, acadêmico, com todos os rigores necessários, a gente já tem uma coisa mais madura para, no primeiro trimestre, a gente já sair com ele à baila. Eu gosto muito dessa proposta, Nuno, da gente poder ter esse espaço de interlocução, que é uma interlocução que eu acho que é necessária no meio acadêmico, e é uma chance que talvez a gente esteja perdendo, né? De estarmos todos juntos discutindo em cima de trabalhos. Eu super apoio, assim, acho legal. Além da sugestão sua e do Camilo, alguma sugestão mais? Alexandre, Bruno, Vitor? A minha é essa da gente atrelar a um programa de seminários, que é o que a gente vai ter em cada encontro, e aí
Não sei se no primeiro trimestre a gente consegue ter Não, acho que isso tudo, é mas enfim, já ponto pacífico. Acho que também faz todo sentido, porque não encaminhado. adianta só publicar e depois ir para uma noite de autógrafos. Tem que ter uma Então, discussão mais eu profunda. já comecei a ver, ó, jornalismo, confiança, literacia do jornalismo, das mídias, jornalismo judiciário, jornalismo, eleições, mídias sociais, jornalismo, direitos humanos, a gente já pode já ir preenchendo, aí cada um vai se responsabilizando. Quero falar do MBL. Jornalismo em movimentos sociais digitais. E aí a gente pensaria num livro e-book mesmo, formato digital e em formato livre, né? E aí acho que a gente Artigos. pode pensar um livro, artigo, e eu acho que legal quando o Ale fala de escancarar o processo, a gente pode pensar em outros produtos que possam vir juntos com o livro. Então, sei lá, se a gente tem algumas cenas, a gente debatendo e tal, tudo mostrando o processo da construção do livro, não sei, fazer um... Não, acho que esse é um desafio. Fazer um artigo mostrando o modo produtivo, como é que é o modo fazer jornalístico. Podia ter uma super entrevista com a interessante. Patrícia, hein? Não, eu acho que isso também Podia tem, fazer uma entrevista por isso que eu ia no livro com a perguntar, Patrícia uma Gutmann. entrevista valeria muito a pena, gente. Eu acho que vale a pena também, até para como abre ou como fecha da revista, fechamento da revista. Acho que valeria a pena. E se for Patrícia, super na mão, né, gente? A gente faz fácil. Pode falar, Bruno. Ô, Bruno, fala no... Esse jornalismo autodestrutivo, suicida, tal. Você sabe que rolou comigo assim, que a gente publicou o livro, né? E é bastante crítico em relação aos erros do governo de São Paulo, tal. E assim a gente quis publicar antes porque a gente achava que o Alckmin ia ficar forte, então seria uma forma também de debater e de criticar, tal. Só que daí começou a crescer o Bolsonaro. E começou a crescer e se fortalecer. E aí eu fiquei pensando, que bosta. Que merda. E agora como eu faço? Não, aí, cara, eu falei, o Alckmin é o cara bacana e o Bolsonaro é um filho da puta. Ô, Bruno, tá sendo transmitido. Ah, tá. Não pode falar palavrão. Porque a gente não pode falar palavrão. Fudeu, então. Daí você fala, cagada minha. Nossa, tá vendo? Erramos. Daqui a pouco eu ia Aí você vê o Alckmin, ele não entrou na baixaria na eleição presidencial. Minha sugestão é o Bruno ser o blogueiro do grupo de pesquisa. Blogueiro não, o youtuber. A gente tem que inaugurar uma página do youtuber e o Bruno é o A gente pode ter... Não, eu quero perguntar. A gente pode ter um YouTube, assim, a gente pode fazer a explicação da pesquisa acadêmica paralela? Acho isso muito legal. A outra proposta que a gente tinha... Isso é o futuro, por favor, gente, façam isso. Vamos pensar, Ale. E eu acho que a outra proposta tinha um pouco mais tradicional, da gente fazer uma série de filmes sobre jornalismo para discutir. E aí também colocar isso no cronograma do grupo e lá na ECA. Fracassada, assim, mas daí, sei lá, a gente assiste o processo, a gente para pensar isso, né? Acho que tá tranquilo, né, gente? Daqui por diante a gente tem coisa. Só fazer uma pergunta prática aqui. Esse grupo se comunica por outro de e-mails ou não? Não, tem o JDL Google Groups. É um grupo Groups. Ah, bom. Não, mas a gente está com um grupo de WhatsApp também, talvez você não esteja. Então me põe lá. Sim. Faz favor. Mas acho que a gente tem que trabalhar também no JDL Google Groups, lá que é onde dá para também, enfim, trocar arquivos e tudo. Primeira quarta-feira do mês, última quarta-feira do final. Uma vez por mês. Isso, eu também acho. Acho ótimo. A fofoca do Jota aí, vai, Karina, agora que já tá acabando. Não, o microfone tá aberto. Oi? Bom, pessoal, então acho que a gente meio que finaliza. Última quarta-feira do mês, primeira do mês. Finalizando, né, Sim, Vitor? finalizamos então. Agradecer aí de novo a presença aí de vocês, foi muito legal. Aí vou ver como está o Chaparro também, para a gente, de alguma forma, também tentar, acho que inserir. Tem uma discussão bem interessante que ele traz, né, e não é isso para tomar o lugar de todas as pesquisas do grupo, mas para ser uma das pesquisas, e aí vem em que medida a gente pode trabalhar. Ele quer mapear onde estão os jornalistas, quer trabalhar também com essas questões, tem outros alunos também de pós, eu acho que a gente tem que ir incentivando isso. Joia, gente, muito obrigado então, agradecer aos colegas do IEA, foi muito bom aí o debate, valeu, até a próxima.